apóstolos, depois eles escolhem mais um, Matias volta a ser 12 apóstolos. Eles queriam ficar pregando somente em Jerusalém, mas Paulo, ele tinha sido chamado para pregar também para os gentios, para pregar em Samaria, não só em Samaria e na Judéia, mas também nos confins da terra. Ele foi chamado para isso, e o motivo da oração de Paulo era a causa do Evangelho. E Paulo, meus queridos irmãos, ele pregava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele pregava a salvação porque ele era salvo. Paulo, ele pregava sobre oração porque ele orava. Paulo, ele pregava sobre jejum porque ele jejuava. Paulo, ele pregava sobre amor porque ele conhecia verdadeiramente o amor de Cristo. Só pode pregar sobre salvação, meus queridos irmãos, quem é salvo. Só pode pregar, meus queridos irmãos, sobre oração, quem ora. Só pode pregar sobre jejum, meus queridos irmãos, quem jejua. Só pode pregar, meus queridos irmãos, sobre o amor de Cristo, aqueles que teve verdadeiramente um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E a causa da pregação de Paulo era o Evangelho, era o amor pelas almas. Glória a Deus! Glória a Deus! A oração, meus queridos irmãos, é um pilar da igreja. É um dos principais pilares da igreja. E era também um dos principais pilares na vida de Paulo. Se a gente desfolhar as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver muitos personagens bíblicos que oraram. Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém. E os inimigos dele armam ali uma cilada, joga ele na cova dos leões, para ele ser jogado na cova dos leões. E os leões ali, Deus envia um anjo e fecha a boca do leão. A Bíblia diz que Josafá, ele vai enfrentar um grande exército, e o exército era maior do que o exército dele, ou seja, o problema era maior do que ele. E ele fala: agora não vamos pegar espada, não vamos pegar lança, vamos agora orar, vamos agora jejuar, porque Deus vai nos responder. E Deus responde Josafá e fala: parai, está em pé. Nessa peleja não tereis que pelejar, porque eu, Senhor, pelejarei por vós. Aleluia. Aleluia. Muitos homens e muitas mulheres na Bíblia oravam, meus queridos irmãos, oravam sem cessar. A Bíblia diz que Josué, nenhuma das suas guerras ali, das batalhas, quando ele estava conquistando a terra prometida, ele também vai orar, mas ele faz uma oração diferente. A oração de Josué, ele orou para o sol parar, ou seja, ele orou para o tempo parar, porque naquela época não existia relógio que nem existe hoje. Eles oravam ao sol, aonde estava o sol, eles mediam o tempo por ali. E agora ele vai orar para o sol parar, porque se anoitecesse, os inimigos iam ter vantagem naquela guerra. E ele ora para Deus, e Deus para o sol, ou seja, Deus para o tempo. Quando a gente ora, meus queridos irmãos, os céus trabalham ao nosso favor. Quando a gente ora, Deus para o tempo, Deus para as estações. Quando a gente ora, meus queridos irmãos, o céu se move ao nosso favor. Mas é necessário a gente orar, meus queridos irmãos, é necessário a gente orar. E aqui nem eu falei, não é apenas quantidade, é qualidade. Não é apenas, se você não consegue orar 30 minutos, 1 hora, ora 1 minuto, mas ora com qualidade ali. Ora com qualidade ali nos pés do Senhor, porque tenha certeza que Ele vai ouvir sua oração. Se você orar com o coração aberto, Ele vai ouvir a sua oração. E Paulo, meus irmãos, em uma das suas viagens ali, no momento que ele está junto com Silas, e eles estão pregando a palavra de Deus, aparece ali uma menina com espírito de adivinhação, e ela vai começar a falar para Paulo: esse daí é um santo homem de Deus, esse daí é um santo homem de Deus.
esse daí é um santo homem de Deus, ela fica repetindo isso, e ele vai se irritar com aquilo ali, e ele expulsa o espírito maligno que estava fazendo essas adivinhações na vida daquela menina. E por causa disso, agora, os homens que ganhavam dinheiro, lucravam com essas adivinhações dessa menina, eles pegam Paulo e Silas e jogam ele na prisão, jogam eles dois na prisão. Mas, meus queridos irmãos, a prisão não parou o ministério de Paulo e Silas, a prisão não parou a oração deles, porque a Bíblia diz que na prisão um estava orando e o outro estava louvando, e a oração e o louvor foi tão fervoroso, foi tão grande, que a Bíblia diz que Deus envia um terremoto e abala os alicerces daquele lugar, e as cadeias são quebradas. Aleluia! As cadeias são quebradas, eles são libertos pelo poder da oração e pelo poder do louvor, pelo poder da adoração. Porque quando a gente ora, quando a gente louva, quando a gente adora a Deus, as cadeias são quebradas. As algemas que nos prendem no pecado, as algemas que nos prendem na soberba, as algemas que nos prendem na ganância, no egoísmo, elas são quebradas e nós somos libertos. As cadeias que nos prendem no pecado, quando a gente ora, elas são quebradas e nós somos libertos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que o carcereiro que estava ali, quando ele viu que todas as celas tinham sido abertas, ele ficou assustado, ele ficou apavorado, porque ele ia ser morto por causa disso. Porque ele pensou que os prisioneiros tinham escapado. Ele falou: os meus superiores vão saber que os prisioneiros escaparam e vão me matar, então eu vou me matar logo para não morrer na mão deles. E ele vai tentar tirar a sua própria vida. E Paulo aparece ali e fala: meu irmão, não tire a sua vida, nós estamos todos aqui, não fomos embora. A presença de Deus na cela de Paulo e Silas foi tão grande, meus queridos irmãos, que os outros presos foram até a cela deles para ver o que estava acontecendo. E a oração e o louvor foi tão grande, meus queridos irmãos, que eles ficaram lá na cela deles. E Paulo fala para ele: não tire a sua própria vida. E ele fala: o que aconteceu? A gente estava aqui na cela orando, louvando, e o poder de Deus veio aqui. E aquele carcereiro fala: como eu faço para conhecer esse Deus poderoso? Como eu faço para conhecer esse Jesus que quebra as algemas, que quebram as cadeias, que faz coisas extraordinárias e maravilhosas? E Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus, e tu e a sua casa será salvo. Aleluia! Se nós orarmos, não só a nossa salvação a gente vai garantir, mas Deus vai salvar a nossa família, Deus vai salvar a nossa parentela, Deus vai salvar as pessoas que estão ao nosso redor, porque há poder na oração, meus queridos irmãos. Oh, glória! Há poder na oração, meus queridos irmãos. Paulo, ele orava muito, meus queridos irmãos, e ele tinha uma unção muito grande na sua vida. E a Bíblia diz que ele curava muitas pessoas. Jesus curava através da vida de Paulo muitas pessoas. Ele fez muitos prodígios ali, muitas maravilhas também, a ponto de até com o lenço dele, com o avental dele, as pessoas serem curadas. Mas, meus queridos irmãos, Jesus não curava somente no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Jesus, ele curava sim no Antigo e no Novo, mas Jesus ainda cura hoje. Jesus ainda faz milagre hoje. Jesus, através da vida de Paulo, o paralítico andou, o cego enxergou, o mudo falou e o morto ressuscitou. Mas hoje ainda, meus queridos irmãos, Jesus ainda faz o paralítico andar, Jesus ainda faz o cego enxergar, Jesus ainda faz o mudo falar, e Jesus ainda faz o morto ressuscitar. O poder de Jesus, ele é tão grande, tanto no Novo quanto no Antigo, como hoje, meus queridos irmãos.
que havia um pastor lá no Rio de Janeiro